Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Força e honra! Guerreiro, guerreira, no vídeo de hoje, a gente vai aqui, eu vou colocar aqui para vocês, certo? Um trecho do Flow Podcast, certo? Onde o jornalista Luiz Ernesto Lacombe, ele cita aqui, ele fala um pouco aqui sobre a questão da privatização dos presídios, certo? Muita gente, muito pessoal que estuda para Polícia Penal, estuda para concurso público, fala comigo no Instagram, né? E pergunta sobre esse tema, né? Tem muito receio relacionado à questão da privatização aí, essa forte onda de privatização se vai atingir também a Polícia Penal, os presídios, certo? Mas aí vamos lá, eu vou colocar aqui o trecho, certo? Onde vão falar aqui sobre essa situação e depois, logicamente, eu vou aí tecer os meus 2 centavos de opinião, certo? Lembrando que com toda a humildade do mundo é apenas a minha opinião. Caso você concorde ou caso você discorde, você bota aqui nos comentários, lógico, respeitando as políticas do YouTube e respeitando também a opinião do próximo, certo? Tranquilo? Então eu vou colocar aqui o trecho onde ele vai falar e após isso eu volto e vou dar a minha opinião. Vamos lá? Vamos soltar aqui. O Monarca eu sei que é mais libertário, o Igor não sei eu talvez seja também. O Igor o Igor é o carioca que o Estado só fudeu pra sempre e ele tem um ódio infernal dessa porra. mas é bom que a gente odeie o Estado. Assim, eu acho que os libertários têm essa ideia, meus filhos são libertários, anarcocapitalistas. Eu adoro o Paulo Cogos, que já esteve com vocês aqui, é um grande amigo, frequentamos a mesma paróquia, passamos um fim de semana agora juntos, eu acho sempre o papo com ele muito interessante, tem muita cultura, uma memória absurda. E ele é uma figuraça também. Figuraça. Mas eu acho que assim, a ausência de Estado, eu acho pouco provável. Na minha visão, se a gente tivesse só uma dissolução imediata do Estado, ia ter o que aconteceu no Afeganistão. Porque foi uma dissolução imediata do Estado ali. É complicado você imaginar a ausência total de Estado numa O PCC nação, não ia dominar tudo? Eles já são organizados, eles têm braço no Brasil inteiro. Agora, tem mão de obra. Não precisamos desse Estado enorme, né? Tutor, pai de todos, fomentador de crescimento. Eu fico sempre com esse discurso, Estado fomentador de crescimento, desenvolvimento. O que o Estado tem que fazer é sair. Que pega você pela mão e vai resolver seus problemas, vai controlar a galera. sua vida, né? As condutas humanas. Pelo amor de Deus, isso aí a gente não pode querer isso de maneira alguma. Né? Com certeza. Mas você tava falando uma outra parada que eu ia te perguntar, mas agora me fugiu a mente. Desculpa, eu te Não. Que eu não sei mais agora. Não, pô, mas assim, hoje a gente vive num país que o Estado, ele simplesmente também não tá presente em vários lugares. Então, assim, o básico do básico a gente não vê, por exemplo, lá no Capão Redondo. Lá não tem Estado. Lá só tem a polícia para oprimir, na verdade. O Estado, bom, se você for pensar numa teoria liberal, né, você vai pensar num Estado cuidando, né, do tripézinho ali, né, segurança pública, saúde e educação. Sim. Mesmo nessas áreas, você tem condições também de eliminar o Estado, de fazer com que o Estado diminua o seu papel. Eu sou totalmente a favor. Então, você pode ter escolas particulares que são bancadas pelo Estado e aí fica muito mais fácil de você controlar, por exemplo, o desempenho escolar. Né? Sim. O Estado vai pagar por cada aluno que você tiver na sua escola, sei lá, R$100. Se os seus alunos atingirem notas mais altas, talvez o Estado possa pagar um pouquinho mais. Presídios privados, por exemplo, em Minas Gerais tem uma experiência muito, muito interessante sobre Eu acho um problema, presídios privados. Presídio privado, será que é algo que funciona? Em Minas Gerais tem experiência e funciona. Mas é que bem. não vai ter um incentivo. Os Estados Unidos Suécia não funciona tem. muito bem, não. Tipo, será que não tem um... O capital privado faz sempre melhor que Eu acho que na segurança talvez seja uma exceção, cara. Não, Sabe por quê? Se o cara que é dono desse business de prisão e ele ganha por gente presa, ele vai querer ter o máximo de gente presa na pior condições possíveis, porque ele vai aumentar a margem de... possíveis não, porque aí você provavelmente terá uma fiscalização do Estado, uma agência reguladora, alguma coisa assim. No Brasil? Bom, vamos lá. Vamos agora analisar essa parte aí, certo? Eu deixei bem um pouco antes para que vocês entendessem o contexto do que está sendo tratado aqui, certo? Pelos debatedores, digamos assim, né? O pessoal que está fazendo parte da conversa, certo? Eles estão conversando sobre o conceito de Estado mínimo, certo? Sobre um conceito de economia liberal, onde o Estado só vai prover o mínimo, né? O Estado pequeno. Mas vamos lá, tirando isso, ele começa a falar sobre uma questão de privatização de presídios. E cita o exemplo, existe uma prisão, uma penitenciária em Minas Gerais, que é do modelo PPP, parceria público-privada, certo? Vou deixar o link aqui embaixo, de uma reportagem da Gazeta do Povo, que vocês vão
aí entender como funciona e vai ter, né, baseado também no vídeo, nesse vídeo que vocês estão vendo, ter aí a opinião de vocês, certo? Também chegar a um ponto, chegar a uma conclusão. Interessante, eu sempre gosto de propor nos meus vídeos reflexões para que vocês, com base no que eu falo e também com base em procurar em outras fontes, também ter a sua opinião sobre o assunto, certo? Mas vamos lá. Guerreira, você é a favor da privatização de presídios? Qual o contexto que existe hoje no Brasil, politicamente falando? Vamos lá. Nós temos no Congresso Nacional algumas propostas, certo? Algumas propostas para a criação de PPPs, de parcerias públicos-privadas relacionadas a presídios, certo? Famosa aí licitações para que tornarem os presídios particulares, certo? Que a iniciativa privada tome conta. Vamos lá. Vamos para o que eu acho, certo? Nós temos que entender o seguinte. O conceito jurídico, né? A Polícia Penal hoje, né, está no artigo 144 da Constituição. Ela prevê que a Polícia Penal, né, é uma carreira de Estado. O que é uma carreira de Estado? É uma carreira exclusiva do Estado, certo? Então só o Estado pode ter aí policiais penais. Tranquilo? Só que o que é que acontece? Os policiais penais, eles trabalham em estabelecimentos prisionais, em penitenciárias, cadeias, albergues, enfim, que tem ali de unidades prisionais, certo? E a gente sabe que hoje a realidade brasileira como um todo, lógico, tem estado para estado, tem estado que está dando uma guinada nisso aí, está investindo muito, está tendo muita ajuda aí do Departamento Penitenciário Nacional e tal, e está investindo muito em estrutura, certo? Mas vamos lá. O que é que acontece? A realidade brasileira, a maioria dos estados, né, pegando os 26 estados e o DF, é de uma estrutura penitenciária sucateada, ultrapassada, defasada, superlotada, certo? Inclusive, dá espaço para falácias como no Brasil se prende demais. Pelo contrário, no Brasil se prende pouco. Se você pegar a quantidade de crimes que acontecem, a quantidade de crimes que são solucionados e a quantidade de pena efetiva em regime fechado que é paga, o Brasil, ele prende muito menos. Ele não prende demais, ele prende de menos, certo? Mas o que é que acontece? O Estado, por uma série de omissões, décadas e décadas de omissão, acredito que quase meio século de omissão nessa área, tem estruturas aí ultrapassadas, defasadas, que não cresceram em conformidade com o crescimento populacional, certo? Então temos esse dado aí que, infelizmente, algumas entidades ou mídias omitem essa situação de omissão do Estado para dizer que no Brasil se prende demais. E acaba que essa narrativa se torna a verdade, se torna a realidade, quando a gente sabe que não é bem assim, certo? Mas vamos lá, guerreiro, você é a favor? Você é mais enrolação? Você é a favor ou não? Cara, depende. Sou a favor que o capital privado possa dar essa estrutura que precisamos hoje. A gente sabe que, dependendo do estado, tem estado que é pobre. Tem estado que não tem grandes arrecadações, como por exemplo São Paulo, como por exemplo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Recife, Ceará, certo? Rio Grande do Sul. Tem estados que estão quebrados. Certo? Tem estados hoje que estão quebrados, que não tem de onde tirar arrecadação. E por mais que o DEPEN ajude alguns estados, né, apesar de uma burocracia ser bastante extensa, né, mas a gente sabe que hoje tem estados que não conseguem fazer, né, trazer para si essa questão de investir capital e criar grandes cadeias, grandes estruturas, certo? E justamente acabar com essa situação de superlotação, certo? Tranquilo? Então o que acontece? O capital privado seria sim uma boa. Então eu sou a favor de terceirizar, de privatizar a atividade meio. O que é atividade meio? Estrutura e serviços ali básicos do dia a dia, como a ESG, pessoal de fazer alimentação, enfim, certo? A depender do caso. Então, lógico que não sou a favor de privatizar a função do policial penal, não sou a favor de que coloquem agentes terceirizados, né, empresas terceirizadas para fazer as vezes do policial penal, vezes de segurança prisional, de vigilância aproximada, sou totalmente contra, certo? Não tenho nada contra quem trabalha aí
agente penitenciário terceirizado, temporário, cara, não tenho nada contra vocês. Eu só acho que o servidor público de carreira, o policial penal aprovado em concurso, ele vai ter muito mais liberdade para trabalhar dentro de procedimento de segurança, ele vai ter muito mais respaldo para trabalhar e não vai ficar preso a situações políticas pontuais, certo? Então, assim, no geral, é interessante que o capital privado venha somar justamente para injetar dinheiro, injetar capital e a gente ter estrutura para trabalhar, certo? Pessoal, muitas das vezes, com a afã, com a sede de querer castigar o preso, o maleante, o vagabundo, enfim, ele acha que quanto mais lotado, melhor, mas não é bem assim. Para quem trabalha, a gente sabe que para trabalhar com segurança é interessante que não exista situações de superlotação, certo? Então o capital privado ele viria para auxiliar nessa parte aí, tranquilo? Então eu sou a favor, sim, que se terceirize atividade meio. Nunca atividade fim, logicamente, certo? Então fica aqui a minha opinião. Gostaria de saber qual é a sua opinião, certo? Comente livremente aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, ative o sininho para já mais notificações, certo? E caso você queira ajudar ainda mais o canal, tem um botãozinho aqui azul, seja membro, R$ 4,99 ao mês. Futuramente teremos aí conteúdos exclusivos para assinantes, tranquilo? Tamo junto, até o próximo vídeo, fosse honra!